E aí, Robertinhos, Betaniazinhas, hoje eu estou aqui para reforçar os conteúdos da AP, beleza? A gente vai começar aqui com os conceitos da geografia. Então, o primeiro conceito, e talvez o mais importante, é qual o campo de estudo dessa ciência maravilhosa que é a geografia, né? O que é que a geografia estuda? Normalmente, os alunos eles tendem a pensar que a geografia estuda tudo. E não é bem assim, não existe uma ciência que estuda tudo. Então a geografia ela vai estudar principalmente o espaço geográfico. Danou-se, o que é esse espaço geográfico? Então o espaço geográfico é o espaço de todas as relações humanas. É por isso que a geografia se mete em estudar economia, política, clima, vegetação e inclusive a geografia acaba sendo uma ciência muito interdisciplinar. Por quê? Porque o espaço geográfico é um espaço de construção social, é um espaço de interação humana. Então, tudo que o ser humano está fazendo dentro desse espaço, a geografia ela vai se meter um pouquinho com isso, beleza? Então, esse espaço geográfico aqui, ele vai ser o espaço de construção e reconstrução da própria sociedade. O espaço geográfico tem a ver com a apropriação do ser humano sobre a natureza, sobre o meio ambiente. Então daí que está, eu pego a natureza e transformo ela em matéria-prima. Então essa ideia é uma ideia que está dentro do espaço geográfico, eu tenho que estudar isso. Daí vem a relação da geografia muito intrínseca com a economia. Beleza, galera? Então vamos lá, outros dois conceitos aqui extremamente importantes. Nós temos aqui lugar e paisagem. Lugar talvez seja o conceito mais complexo da geografia, porque vai variar de pessoa para pessoa. É uma construção subjetiva. Então, um espaço geográfico ele pode ser um lugar para mim, mas para você que está assistindo esse vídeo, ele pode não ser um lugar. Por quê? Porque o lugar ele vai ser uma construção subjetiva que parte da identidade, da afetividade do indivíduo com o meio. Então, por exemplo, a minha casa, para mim, é um espaço que vira um lugar. Por quê? Porque é lá que eu consigo ter mais calma, é lá que eu consigo relaxar, é lá que eu consigo ler. Então, poxa, eu gosto daquele lugar, daquele espaço. Logo, esse espaço ele vira um lugar para mim porque tem uma relação de afetividade. Ah, PH, então quer dizer que tem que ser um espaço que eu gosto, já que tem a ver com afetividade? Não. Qualquer espaço que marcou a sua vida de alguma forma, seja positivamente ou negativamente, se transforma em um lugar. Então, poxa, lembrei daquela rua em que eu passei ali tal ano e fui assaltado. Nunca esqueci daquilo, foi um episódio traumático. Aquele espaço geográfico se transforma num lugar para você. Por quê? Porque ele marcou a sua vida de alguma forma, seja positivamente, no caso de você conhecer o amor da sua vida, ou seja negativamente, no caso de um assalto. Então, lugar tem a ver com essa identificação num espaço geográfico que você não consegue esquecer facilmente, porque ele marcou a sua vida de alguma forma, tem a ver com lugar, beleza? Paisagem. A paisagem, ela pode ser natural, essa é mais simples, né? Paisagem natural é o qual? É aquela paisagem que é da própria natureza, é aquela paisagem que não há nenhuma interação humana. E a paisagem social, que essa sim, ela é mais complexa e muito mais dinâmica. Por quê? Porque a paisagem social, como é uma construção social, como é uma construção cultural, como é uma construção humana, ela muda muito rapidamente. Então ela varia muito rapidamente. A Ponte Newton Navarro, durante o dia, ela tem uma paisagem. À noite, nós já vemos outra paisagem. Por quê? Só o fato de ligar as luzes da Ponte Newton Navarro, nós já temos uma paisagem diferente. Logo, a paisagem humana ela se modifica muito rapidamente, ela é muito mais dinâmica e ela é uma construção não individual, ela é uma construção social, uma construção coletiva, ok? E aqui, galera, um outro assunto importante para a nossa AP, cartografia, o estudo dos mapas. Os mapas eles são muito importantes para o deslocamento, o fluxo populacional. O ser humano, quando ele deixa de ser um ser nômade e passa a ser sedentário, geograficamente falando, que ele tem o seu próprio território, ele precisa agora saber ir e saber voltar. Por isso a importância da cartografia. E eu coloco aqui para vocês que o estudo dos mapas tem uma concepção de ciência exata. O que isso significa? Que a cartografia é uma ciência matemática, certo? Ela não pode ser uma ciência imprecisa,
A cartografia é uma ciência que ela é precisa. Daí eu tenho que lembrar uma frasezinha que eu usei com vocês na aula. Olha só, viver não é preciso, navegar é preciso. Olha só, navegar é preciso, viver não é preciso. Que frase? O que é que tem essa frase, PH? Você está dizendo que a vida não tem importância? Não, nada disso. Eu estou dizendo que para a navegação é necessário obrigatoriamente que nós tenhamos uma precisão, uma exatidão. A vida, ela é imprecisa. Nós não temos como medir a vida com exatidão, saber direitinho o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois de amanhã. Nós não conseguimos fazer isso. Com a cartografia, nós temos de fazer isso, obrigatoriamente, porque senão a gente vai se perder no meio do caminho. Então, ciência exata. A cartografia, ela vai ter o uso da matemática para que eu possa fazer um mapa mais próximo da minha realidade. E aí, eu gostaria de lembrar também que a ideia da cartografia é justamente essa, representar a realidade em um papel. Por isso a complexidade de você precisar também necessariamente colocar a matemática. Projeções cartográficas, olha só, é justamente o uso dessa matemática. É a tentativa de reduzir as distorções do mapa. Como assim, PH? Reduzir as distorções? Sim, eu preciso reduzir os defeitos desses mapas. Eu preciso colocar o mais próximo da minha realidade. Ok? E por que tentativa? Eu não vou conseguir não isso com a projeção cartográfica? Não. Não existe um mapa do planeta todo. Aí que está. A projeção cartográfica, ela é uma projeção, ou seja, ela é uma representação do planeta em um plano. Eu vou representar um globo, uma figura em 3 dimensões em apenas 2. E qual é a dificuldade disso? Conseguir abrir esse meu planetinha sem distorcê-lo. Eu não vou conseguir, eu vou distorcer. Sendo que com o uso da matemática, eu vou reduzir essa distorção. Então, qual seria a melhor maneira de reproduzir o planeta Terra? Poxa, se eu estou reproduzindo um globo, uma figura em 3 dimensões, a melhor maneira de reproduzir é com outra em 3 dimensões. Eu pego o meu planeta e reproduzo ele menorzinho. Um globo aqui eu consigo ver, poxa, está ok, está perfeito. Mas quando eu coloco no papel, tenha certeza que nós teremos aí distorções. As projeções, elas vão reduzir, elas vão diminuir, mas nunca vão eliminá-las, ok? Então sempre haverá aí as distorções. 3 projeções importantíssimas. Cilíndrica, coloquei a primeira aqui, mas vou deixar ela por último para explicar. Cônica e plana. Cada projeção dessa é a forma, é a tentativa de representar uma parte do globo, tá? Projeção plana ou azimutal. Ela também recebe o nome de projeção polar. Eu vou projetar uma pequena parte, eu vou representar uma pequena parte do meu planeta. Normalmente, eu acabo utilizando-a para representar os polos, seja o polo norte, né, seja o polo sul. Então, eu vou representar uma pequena parte, áreas de alta latitude, áreas de grande latitude, então áreas bem próximas ao polo e uma representação menor. Projeção cônica, áreas de média latitude. O que são áreas de média latitude? São áreas próximas ali aos trópicos, tá? E a projeção cilíndrica, que ela talvez seja a mais utilizada até hoje, e inclusive ela é a mais antiga. A gente tem aqui a projeção mais antiga que foi utilizada nas navegações, que é a projeção de Mercator. Essa é muito importante. Por quê? Porque ela é utilizada até hoje e ela representa uma visão eurocêntrica, a Europa como centro do planeta. Então, a ideia que nós temos, por exemplo, da projeção na qual a Europa fica na parte de cima, bem central, aquilo ali é uma projeção eurocêntrica, ela está colocando a Europa como centro. E por que ela está fazendo isso, PH? Porque a Europa é mais importante? A gente tem que lembrar que foi a Europa que deu o pontapé inicial para essa concepção da cartografia como ciência exata. Então, poxa, se o meu continente, se eu, Portugal, França, Itália, Espanha, estou começando a explorar outros mundos, né? Outros continentes, eu estou criando esses mapas, então eu vou colocar a Europa onde eu quiser. Então, que tal colocar ela no meio do planeta? Pronto, essa é a concepção da projeção de Mercator.
E a projeção de Peters, ou Peter, ou como você queira chamar, essa projeção aqui, ela foi criada na década de 1970, tá? Mais precisamente em 1973, por um camarada chamado Arnold Peters. E a ideia dele era fazer uma concepção, criar uma concepção ideológica. A gente tem que lembrar que na década de 1970, o mundo estava passando por um processo chamado Guerra Fria. Então essa projeção, ela vai enfatizar os países periféricos, fazendo com que esses países eles fiquem mais alongados. Você, quando olha a projeção de Peters, você percebe que a América do Sul, a América Latina de maneira geral, a África, boa parte da Ásia, do Sudeste Asiático, está mais alongado. Está mais alongado, o que é isso? Na sua posição latitudinal, ele está mais esticado para o norte e para o sul. E os países de economia mais estáveis, de capitalismo avançado, estão menores. Por que isso, PH? É uma maneira de enfatizar os países periféricos. Ok, pessoal? Essas são as dicas para nossa AP e aguardem que daqui a pouco tem mais.